Boa noite, sejam muito bem-vindos à nossa live. Nós hoje estamos dando continuidade, ao nossa série de lives sobre o livro Autoestima do Seu Filho. E eu quero dar boas-vindas a você que está aqui conosco, a você, Ei Dani, a você que tem acompanhado a nossa série de lives, você que tem compartilhado os nossos conteúdos, E tem aí contribuído com a vida das pessoas. Então, vai mandando aí aviãozinho, convidando as pessoas para participar dessa live, para assistir essa live, porque o tema de hoje, seu filho está sendo corrigido ou rotulado? Será que a gente já parou para pensar sobre isso? Se a gente corrige os filhos ou a gente rotula? Será que nós conseguimos fazer distinção a esse respeito? E nós então vamos hoje falar sobre esse assunto. Seu filho está sendo corrigido ou rotulado? Como as nossas palavras têm afetado os nossos filhos? Como? E para esse bate-papo, eu vou convidar aqui a minha amiga Dani. A Dani já mandou aqui a solicitação. Da autoestima dos nossos filhos, como que a gente consegue elevar ou não a autoestima dos nossos filhos? Como que a gente consegue construir essa autoestima, né, Dani? Oi, boa noite. Boa noite, Tudo Dani. bem, Cleide? E aí, minha Tudo amiga, bem? como é que você tá? Graças a Deus na correria, mais bem, né? A gente só corre nessa vida, não é? Tá me ouvindo bem aí? Tô te Tá me ouvindo sim. vendo? Tô te vendo, tô te ouvindo. Tá me vendo? Tá me ouvindo? Porque eu acho que Graças hoje eu a consegui Deus. chegar inteira, né? Graças a Deus, que ótimo, né? Deus abençoe que dê tudo certo, porque ontem foi aquela toda hora caía, né? Toda hora você saía, mas nós conseguimos concluir com as graças de Deus. E hoje nós estamos aqui mais uma vez para a nossa segunda live, né? Sobre esse livro maravilhoso que é a autoestima do seu filho. Como é bom estar aqui, tá? Espero que essa live contribua com todos vocês que vão entrar aqui, que vão participar. Aproveita também aí para compartilhar, pega esse aviãozinho e envia para todo mundo, principalmente aquele pai, aquela mãe que você sabe que vai ser beneficiado aí com essa live de hoje, né, Cleidinha? Exatamente, exatamente. Então, hoje nós vamos falar sobre você corrija, você rotula seu filho. Porque ontem, conforme nós dissemos, as crianças elas repetem comportamento por causa do neurônio espelho. Mas e aí, será que a gente consegue separar comportamento de identidade? Ontem nós falamos muito sobre isso, a questão de não ferir a identidade do seu filho, para que você consiga construir uma autoestima realmente, né? Uma estima positiva a respeito de si mesmo. E logo aqui nas primeiras páginas do livro, a gente tem aqui, ó, na página 12, que ele diz assim: a criança tende a tornar-se aquilo que acredita ser. A criança tende a tornar-se aquilo que ela acredita ser. E quem é que faz ela acreditar em si mesma de forma positiva ou negativa? São as pessoas que estão ao redor. Como a própria autora diz, a partir dos 6 anos, essa criança ela começa a ficar mais observadora a como as pessoas ao seu redor reagem a ela. E vai criando a partir daí, então, a sua autoestima. Então, quando repetimos certas palavras para os nossos filhos, elas começam a construir a identidade deles, não é isso, Dani? Então, não é só uma frase, é uma marca emocional. É exatamente. E isso que a gente está vendo aqui hoje, essas partes que a gente está vendo do livro, né? Esse tema que a gente está trabalhando aqui hoje, né? Seu filho está sendo corrigido ou rotulado? É porque esse rótulo, ele acontece às vezes sem a gente perceber, né, Cleide? Às vezes a gente que é mãe, que é pai, faz isso sem perceber, sem nem entender que nós estamos atrapalhando ali o nosso filho. Às vezes a gente faz isso por uma repetição de padrão.
Ah, mas eu cresci a vida inteira ouvindo meu pai chamar os filhos de burro, chamava a gente de burro, e não teve problema nenhum comigo, eu estou aqui, tá tudo bem, né? Mas isso é muito sutil. Então, na verdade, nós pais, a gente não tem noção do peso e do poder que as palavras que nós falamos têm na vida dos nossos filhos, né? Do peso que isso exerce na vida dos nossos filhos. E é isso que a gente vai falar aqui nessa live de hoje, né? Que os pais, eles são esse espelho na vida do filho. Você que é pai, você que é mãe, você é espelho na vida do seu filho. Aquilo que você fala, o filho absorve como uma esponja. Ele está pegando isso aí e está colocando dentro de si. Ele está levando para dentro do coração mesmo, né? Então, às vezes, isso acontece, esse rótulo que nós, pais e mães, colocamos nos nossos filhos, às vezes acontece até pelo cansaço do dia a dia. A correria do dia a dia, o trabalho, a rotina apertada, né? Então, vem muito rápido ali, a mãe chega em casa indignada, já trabalhou tanto fora de casa, e chega em casa, tá aquela bagunça. Ela vai ficar rindo? Não, ela vai gritar: você é bagunceiro demais, né? É o cansaço do dia a dia. Só que quando uma criança ela é frequentemente chamada de bagunceira, de preguiçosa, de desobediente, o que que acontece? Ela passa a acreditar que essa é a verdade sobre ela, né? Exato. E isso se tornou tão sério para mim que aqui em casa isso não é permitido, sabe? Hoje eu tenho essa noção do poder que a palavra tem, o poder que a palavra da mãe e do pai exerce na vida da família e na vida dos filhos, né? Porque é uma autoridade espiritual, uma autoridade emocional. Então eu não permito aqui em casa que às vezes um irmão quer chamar o outro de burro, né? Ah, seu burro, ah, seu chato, seu feio. E para muitas pessoas isso é normal. Ah, é só uma palavrinha, é só uma briguinha de irmão. Eu não permito que use essas palavras em casa, porque começa com essas coisinhas que são simples, que acha que não vai dar em nada. Daqui a pouco está usando palavras maiores, né? Palavras piores. Então, a gente precisa mesmo policiar em relação a essas palavras, em relação a esses rótulos que a gente coloca, principalmente nas crianças pequenas, porque o cérebro da criança, ele não está totalmente desenvolvido. Ele não vai ter esse entendimento se aquela palavra ela realmente diz respeito a ele ou não. Ele não vai fazer essa separação. Ele não vai conseguir fazer essa distinção, não vai conseguir distinguir se essa palavra é boa para ela ou se não é. A criança é como uma esponja. Ela absorve tudo. Então, sua burra, ela absorve. Seu bagunceiro, ela absorve. Isso tudo vai parar ali no subconsciente, vai sendo guardadinho ali no subconsciente da criança, né? E ali o tempo vai passando, essa pessoa se torna adulta, aí você pergunta, faz aquela grande pergunta para ela, né? Quem é você? Por que fica difícil de responder essa pergunta? Porque a resposta estava guardada lá no subconsciente. Seu bagunceiro, seu preguiçoso, você é difícil demais. Então, a pessoa se embaraça e não consegue responder. Quem sou eu? Eu não consigo, porque eu só estou enxergando coisa ruim. Mas se pergunta da minha amiga, é fácil. Porque eu enxergo as coisas boas da minha amiga, mas de mim, tá? Eu lembro daquelas coisas que eu ouvi lá na infância, que estão guardadinhas lá no meu subconsciente, né? Então, todos esses defeitos vêm à tona. Tudo aquilo que foi falado ali vem à tona. Né? A mãe está correta em corrigir o comportamento desorganizado do filho. O pai está correto em chamar a atenção. Então, quando ela fala assim que o filho é bagunceiro, a intenção da mãe é que a filha deixe de ser bagunceira, não é, Cleide? A intenção é essa. Que bagunça é essa? Você é bagunceira. A intenção do coração da mãe é que a filha deixe de ser bagunceira e passe a ser organizada. Porém, não é isso que acontece. Né? O que era para ser uma correção, agora está criando um outro problema muito maior, porque está afetando a identidade da criança. O que ela tem de mais importante, que é a sua essência, que é como ela se enxerga.
Então, a nossa função como pais é determinante, é muito maior do que a gente pensa, né? Ou seja, a gente não está apenas corrigindo um comportamento, nós estamos ajudando a formar uma identidade. Exatamente, né? Então, quando a criança está escutando ali, você é bagunceiro, você é teimoso, você não dá conta de nada, você é preguiçoso, ele não está ouvindo um comportamento, ele está entendendo que é uma identidade, né? E aí, na página 15 do livro, tem uma frase aqui, né, que fala assim: acho que eu sou uma pessoa muito má. Se meus pais não gostam de mim, quem vai gostar? Se os meus pais, que são essas pessoas as quais são meus heróis, né, são meus modelos de mundo, não gostam de mim, não gostam do que eu estou fazendo, quem vai gostar? Então, eu sou muito ruim. Então, quando nós não conseguimos separar comportamento de identidade, e a gente começa a rotular os nossos filhos com o comportamento deles, né? Você é chorona demais, né? Quem chora, quem chora, menino que chora fica feio. Ah, você é muito medroso, você tá com medo de quê? Medo de chuva. A chuva não faz nada com ninguém. Ah, para de chorar, para com isso. Deixa de ser fresco. Quantos adjetivos nós damos, né? Quantos rótulos nós damos. Mas, historicamente, a gente dá realmente como identidade. Nós identificamos aquela característica e é difícil separar a identidade de comportamento. Nós não aprendemos a separar a identidade de comportamento. Então, a gente rotula porque acredita realmente que a criança é aquele comportamento. Mas hoje, com o conhecimento que nós temos à luz da neurociência, à luz da psicologia, da psicanálise, nós podemos separar comportamento de identidade. E entender que, assim como a Bíblia diz que as nossas palavras têm poder, elas vão inculcando nos nossos filhos que o comportamento deles naquele momento, por uma imaturidade, por não saber como fazer, por não saber organizar o próprio tempo, porque, como a Dani disse, eles neurologicamente são imaturos e precisam de um adulto que os coloque no trilho, aquele comportamento passa a defini-los. E o que a gente vai aprendendo é que o comportamento ele não pode nos definir. Porque comportamento, a tendência é de ser transitório. É um comportamento em algum momento. E comportamentos podem ser corrigidos. E a identidade ela é formada. Então, o comportamento ele não é formado, o comportamento pode ser corrigido. Mas a identidade é formada. E nós não somos comportamento. Nós somos pessoas com características físicas, né? Características biológicas, características emocionais, características espirituais. Nós temos características, né, que vão formando a nossa personalidade e vão formando a nossa identidade. Identidade é quem eu acredito que eu sou. E a personalidade, como eu reajo a esse mundo. Então, eu reajo ao mundo de acordo com a personalidade que eu tenho. Mas eu acredito em quem eu sou de acordo com a minha identidade. Quem eu acredito que eu sou? Quais são as capacidades que eu acredito que eu tenho? Se eu vou escutando que eu sou uma pessoa desorganizada, eu acredito que serei desorganizada. E eu não conseguirei fazer escolhas organizadas porque ninguém me ensinou a ser organizado. Mas também não vou conseguir procurar uma forma de organizar, porque na minha mente eu sou desorganizada, não eu estou desorganizado. Eu sou chorona, não eu estou mais sensível. Eu sou desobediente, não que neste momento eu não estou colaborando. Vocês percebem que é sutil e que a gente precisa policiar muito as nossas palavras. Assim como nós dissemos ontem, Deus pensa positivamente a nosso respeito, então nós precisamos também pensar e verbalizar positivamente a respeito dos nossos filhos e a nosso respeito. Porque a criança, quando ela acredita que ela é incapaz, ela vai parar de tentar. Se ela acredita que ela é desobediente, então para que ela vai se esforçar para obedecer? Eu já sou desobediente. Então, por que eu vou me esforçar para organizar se eu já sou desorganizada? Eu sou desorganizada mesmo, então deixa pra lá. Eu sou desorganizado mesmo, sempre vai ficar um caderno para trás. Sou desorganizado mesmo, então meu guarda-roupa sempre vai ficar desarrumado. Sou desorganizado mesmo, então eu vou sempre chegar atrasado. Então, nós precisamos ser muito diligentes em separar identidade e comportamento. Não é isso, Dani? É verdade, se a gente não tem essa consciência, Cleide,
que vai acontecer? A gente vai continuar repetindo esse padrão. Porque é muito fácil, o cérebro, ele quer poupar energia. Ele trabalha com economia de energia. Então, introduzir um novo padrão, para ele é muito complexo. Então, ele prefere repetir, né? E aqui até a Daniele colocou, ó, Daniele Nunes, não quero repetir padrão. Daniele, não começou com você, mas pode terminar com você. Então, essa escolha é sua, é uma decisão sua. Então, se você é mãe, você pode decidir hoje encerrar, né, esse ciclo aí, para que os seus filhos não precisem lutar essa batalha. Então, a gente tem esse poder de curar gerações, quando a gente encerra batalhas, né? Quando a gente decide interromper esses padrões. Então, se a gente tem consciência, a gente também tem como fazer diferente, tem como escolher diferente, né? E quando a criança, ela acredita naquilo, é difícil para mudar, né? Vai ser uma coisa difícil de mudar, porque é uma crença que já está enraizada, né? Então, isso aí explica por que algumas crianças desistem muito fácil ou também têm medo de errar. Tem medo de tentar com medo de errar. E aí, nessa questão também entram as comparações, né? Quantas comparações, quantos pais também, mães que não têm consciência, utilizam da comparação com uma boa intenção, querendo o quê? Querendo incentivar o filho a ser melhor, querendo incentivar o filho a subir de nível. Mas ele também não entende que quando ele faz uma comparação, quando ele compara irmãos, quando ele compara seu filho com o filho da fulana, seu filho com a coleguinha, seu filho com o primo. Quando faz essas comparações, está destruindo a autoestima do seu filho. Então, existem muitos prejuízos aí que a comparação traz, né? Prejuízo para a autoestima, para a identidade. Causa também um aumento de rivalidade ali entre as pessoas que estão sendo comparadas, né? Gera uma ansiedade, um medo de falhar. Por quê? Afinal de contas, meu pai já falou que a fulaninha é que é boa, então eu tenho que ser igual a ela. Minha mãe falou que a minha prima é que faz bem feito, então eu vou continuar com esse medo de falhar. Afinal de contas, né? Aliás, eu não vou nem tentar. Não vou nem tentar, porque já que é fulana que faz tão bem, eu não vou nem tentar. E logo já desiste. Então, esse livro nos alerta que cada criança precisa sentir que ela é vista como única. Cada criança é única. Cada criança tem o seu perfil comportamental, ela vai ter a sua linguagem de amor preferencial. Então, nós somos seres únicos. Então, quando os pais fazem essa comparação, a criança entende que ela precisa competir para ela ser amada. Então, o amor do pai e da mãe não vai vir para ela fácil. Ela precisa entrar numa competição com alguém, ganhar essa competição para depois ela se sentir amada. E o que acontece? Muitas crianças estão desistindo dessa competição, não querem nem tentar. E isso é muito sério, porque nós estamos formando o coração emocional que essa criança vai levar para a vida adulta. Afinal de contas, a autoestima formada na infância, ela que vai formar esse adulto, né? Que vai se sentir amado, se sentir importante, ou vai ser essa pessoa que se sente um peso e que acha que é um erro na vida. Isso é muito sério, né, Dani? Que você ficou falando aqui, eu fiquei pensando nesse papel que nós temos como pais. Como é sério, como que a gente precisa assumir esses papéis. Nós fazemos atendimentos, né? Então a gente tem essa noção de que existem alguns pais que não querem ser pais. Mães que não querem ser mães, porque alguém gastou milhares, milhões de dinheiro para inculcar nas nossas cabeças que ser pai e mãe é muito difícil. Que ser pai e mãe é uma missão muito dolorosa. Que ser pai e mãe pode ser de qualquer jeito. E que ser pai e mãe é perder uma vida. E aí a gente tem vários tipos de maternidade e paternidade hoje que não são conscientes. Não tem consciência desse papel que nós somos de formadores da geração futura, né? Nós somos esses formadores. E como você bem disse, se nós não trabalharmos a autoestima agora na infância,
a tendência de serem adultos, adolescentes e jovens com depressão, com crise de ansiedade é muito grande. Então, assim, a autora ela propõe exatamente isso que a gente estava falando, da gente separar comportamento de identidade. Então, você não é bagunceiro. Você precisa guardar os brinquedos, precisam ser guardados. O guarda-roupa precisa ser arrumado. Sua mochila precisa ser arrumada. Você tem que olhar os horários todos os dias. Então, se um dia falhou, ele não é bagunceiro ou desorganizado por um dia, né? E quantos outros dias que deram certo? Se não deu certo, ainda vai dar, é uma questão de treino cerebral, que é uma questão de formação dos hábitos, né? É a questão da rotina que também ajuda muito. Então, você é desobediente. Não é que ele é desobediente. Essa atitude não foi legal. Nesse momento, eu preciso que você seja colaborativo. Eu preciso que você colabore comigo agora. Guardando os brinquedos, desligando a TV, vamos fazer o para casa. Então, eu preciso que você seja colaborativa agora. E não simplesmente. Você é desobediente demais, já ligou a televisão? Na hora de fazer para casa, já ligou a televisão? Nem guardou os brinquedos? Então, nós precisamos sim mudar, né? A frase da Dani, né? Que por trás desse comportamento, né, do filho, a gente tem um pai que precisa de mudança, né? Então, assim, nós precisamos estar no trilho para colocar os nossos filhos no trilho, né? Nós precisamos disso, né? Então, assim, a gente precisa orientar o comportamento e não criticar a pessoa. Oriento um comportamento e eu não critico a pessoa que teve aquele comportamento. Até porque as crianças elas não têm maturidade muitas vezes para entender determinado comportamento ou entender porque que socialmente nós estamos colocando um limite em algum comportamento ou nós como adultos desaprovamos algum comportamento. Porque muitas vezes, e a maioria delas, nós estamos colocando limites nos nossos filhos pensando num comportamento social, num comportamento que vai ser feito num local de sociedade. Ou muitas vezes também a gente quer corrigir os nossos filhos baseado no achômetro do outro, que é muito perigoso. A gente colocar limite ou a gente corrigir os nossos filhos pensando que o outro vai pensar se eu não fizer isso ou não fizer aquilo. Faz sentido para sua casa? Faz sentido para sua rotina? Está dentro dos seus valores? É isso que você vai ensinar para o seu filho. Né? E a gente tem que tomar muito cuidado para não ficar taxando os meninos de bagunceiro, de desobediente, de desorganizado, de indiferente, de frio, de ruim. Você é ruim demais, olha o que você está fazendo, você é muito mal. Nossa, que menino ruim que você tem. Aí alguém fala isso para você, fala, ah, ele é ruim mesmo. Ah, ruim por quê? Comportamento e identidade são as coisas que a gente precisa separar. E comportamento é ensinado e pode ser corrigido. Identidade é formada com as experiências que essas crianças estão passando conosco. Como tem sido a nossa formação de identidade dos nossos filhos? Como tem sido a formação da autoestima? Será que as nossas crianças estão tendo autoestima ou baixa estima? Qual será a nossa pontuação como pais, hein? De 0 a 10. Quanto nós podemos nos dar como criadores de autoestima, né? A Dani falou aqui. Eu pergunto à minha filha porque ela está com este comportamento. Por exemplo, ela joga os brinquedos no chão. Aí ela fala, estou chateada, porque queria brincar assim. Ela tem 2 anos. Ah, tá chateada, tá triste. Ela vai jogar no chão, você não deixou ela brincar, ela tá chateada. A maneira dela expressar o sentimento dela é essa. E aí você, que é adulta, vai ensinar a ela que não precisa chorar, que não precisa jogar, que haverá um outro momento. Né? Nós norteamos os nossos filhos. Não é isso, Dani? Dani e Dani. É isso, e é lindo ver, né, esse depoimento da Dani aí, porque mostra o quanto ela está interessada, né, em oferecer o que ela tem de melhor para a sua filha. Porque nós que somos pais e mães, a gente tem a chave nas nossas mãos, né, de mudar uma geração. Nós temos a chave nas nossas mãos, mas a gente precisa ter essa consciência, a gente precisa se envolver nesse processo de educar. E quantas pessoas, gente, quantas pessoas vivem achando que é um erro, porque ouviram lá atrás, né? Tantos rótulos que ouviu ali na jornada, no decorrer, no percurso da vida, que chega ali na fase adulta e acha que é um erro. Acha que não deu nada na vida, acha que a sua vida não sai nada que presta, né? E nós nascemos para dar certo. Nós não somos um erro. Nós somos feitos em imagem e semelhança do Criador. Foi assim que Deus nos fez. Então já começou dando certo, porque afinal de contas nós vencemos uma corrida de espermatozoides, né?
quantos milhões de espermatozoides ali tinham naquela corrida e nós fomos os vencedores. Então ali já começou dando certo. Então nós não somos o erro. Errar é humano. Ter um comportamento errado é humano. A gente busca a correção. Então, eu cometi um erro é diferente de eu sou um erro. É muito diferente. Porque quando você entende que você cometeu um erro, isso é fácil de resolver. Mas quando você pensa que você é um erro, o problema aí é gigantesco. O problema é muito grande para resolver. E a gente pode fazer com os nossos filhos isso aí, ó, no instalo. Fazer eles se sentirem um erro. Né? Então, quando a gente corrige o comportamento, a criança entende que não é sobre quem ela é, e sim sobre o que ela fez. Olha a diferença, né? Isso muda tudo. A criança continua sabendo que ela errou, mas ela não sente que ela é o erro. Ela entende que ela errou, mas ela sente que ela não é o erro. E isso protege a autoestima da criança. Então, olha a diferença, né? Da gente ter esse entendimento para nós protegermos a autoestima da criança, protegermos a identidade da criança. Gente, que perigo. Pensa, alguém crescer entendendo que ele é um erro, que ele é a razão dos problemas da casa, que a mãe é infeliz porque ele nasce. E quantas crianças ouvem isso? Quantas crianças ouvem? Eu não queria que você tivesse nascido, não queria que você fosse sua mãe, eu não queria ser seu pai. Quantas crianças devem se sentir assim por conta de um divórcio? Por conta de uma separação em que as crianças costumam achar que é por culpa delas, né? Por isso que precisa ser muito bem esclarecido para as crianças que o divórcio acontece porque dois adultos não entenderam que é melhor viverem separados, que vai ser melhor para todo mundo. Porque a criança também não acha que ela é a razão daquela separação, né? E a gente sabe que existem pais e mães narcisistas e que fazem com que essas crianças pensem que elas são o problema mesmo, né? Então, nós precisamos estar vigilantes com as nossas palavras e com as palavras que outras pessoas também dizem aos nossos filhos, porque eles são bênçãos, e como a Dani disse, nós já nascemos certos, né? Já deu certo porque nós nascemos, somos a imagem e semelhança do Criador. E em Provérbios 18:21 diz assim: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Nós sabemos que a língua, que a palavra, ela é estruturante da realidade. Ela estrutura a realidade. Então, quando eu digo assim, nossa, que dia lindo! Quem me ouviu vai ter uma perspectiva de que o dia está lindo e vai procurar o dia lindo. Ele é lindo na minha perspectiva, céu azul maravilhoso, nenhuma nuvem, calor. Para mim, o dia está lindo, maravilhoso, aquela luminosidade. Mas pode ser que esse dia tão luminoso para alguém não seja tão lindo assim. Mas quando eu digo, nossa, que céu lindo, maravilhoso, gente, que dia lindo, ai, que dia bom. Quem ouve já estrutura a realidade dentro da cabeça dele de um dia bom e um dia lindo. E depois vai tirando suas próprias conclusões. Mas quando eu verbalizo bênçãos, eu estruturo na mente de quem está ao meu redor, não é isso? De que vai ser tudo bem, bom. Você fala, Dani, como você está maravilhosa. Como você se sente, Dani? Maravilhosa. Empoderada, maravilhosa. Estou maravilhosa. Alguém disse que eu estou maravilhosa. Ao passo que eu disse, nossa, Dani, esse batom te deixou tão pálida. Já não quero nem usar ele mais. Percebem que as minhas palavras estruturaram a realidade? Então, as nossas palavras têm poder de vida ou de morte, porque nós estruturamos no outro a realidade que está dentro de nós. Então, se eu tô nervosa, meu filho, para mim, ele é um bagunceiro, indisciplinado, eu quero dar um couro, um castigo. Mas ele não é, ele está, na minha perspectiva, de um adulto, como a Dani disse, cansado ali. E se as minhas palavras têm poder de vida e de morte, então comece se abençoando. Eu estou tranquila, eu estou calma, eu sou produtiva, eu sou calma, sua identidade. Eu sou uma excelente mãe, eu sei organizar a minha vida, eu sei organizar a vida dos meus filhos. Eles são bênção na minha vida. Ontem, como nós falamos, é dizer para o seu filho quanto que ele é importante para você. Diga, a minha vida mudou para muito melhor depois que você nasceu. Você é bênção na minha vida. Eu sou muito melhor
porque você nasceu e eu sou sua mãe. Tem noção do que você está estruturando dentro da mente do seu filho? De que ele não é um erro. E se alguém tá na rua falar com ele, ah, menino, isso é chato demais, vai pensar, chato é você. Minha mãe me ama, meu pai me ama, eu sou amado, sou querido, sou protegido. Você que é chato. É muito mais fácil da criança, do adolescente entender e exercer resiliência se ele se sente amado e protegido. E começa com a sua atitude, com as suas palavras. As nossas palavras, como diz os provérbios, têm poder de vida e poder de morte. Elas podem ferir profundamente, mas também podem curar. Que palavras nós temos dito? E como é importante a gente fortalecer os nossos filhos com essas palavras, né? E esses dias Wagner Matheus chegou e falou assim: mãe, meu colega me chamou de autista. Aí eu falei assim: e você é? Aí ele: não, eu não sou. Então, olha a importância de extrair dele essa resposta, né? Para ele mostrar o que ele é. Então, ele falou: não, eu não sou. Ou seja, não atingiu ele, ele só me deu satisfação, porque ele sabe que aqui em casa a gente não admite, né? Esses xingamentos que afetam a identidade da pessoa. Então, eu extraí dele o que ele acha que ele é. Então, olha como é importante a gente fazer isso. E você falando aí da criança, né, que se vê como um erro, tem uma parte do livro aqui que diz assim: para a criança pequena, especialmente os pais, são infalíveis. São espelhos infalíveis. Quando a mãe o chama de feio, Pedro conclui que essa deve ser uma de suas qualidades, e ele adota esse rótulo para si naquele momento específico. Então, ele não vai questionar, ele vai adotar. Então, quando o Wagner Matheus me falou, né, sobre esse rótulo que ele recebeu, eu questionei para ver o que ele achava. Então, ele também questionou, já me falou questionando, porque ele não acreditava que ele era, né? Então, como é importante já ouvir dos pais isso. É uma maneira também do filho se sentir importante, né, Cleide? Se ele se sente importante, ele não vai se sentir um erro. Não. E a gente está falando de palavras, mas a gente sabe que as atitudes também é muito importante, é necessária em casa, né? Essa questão dos xingamentos, dos palavrões, eu vejo que tem muitos pais que acham que isso é função da escola, de regular, de se o filho fala palavrão ou não, né? É a escola que tem que resolver. Mas essa responsabilidade é dos pais, a escola é simplesmente uma parceira. A escola é uma parceira ali no processo de educação dos filhos. Esses pais não entenderam ainda que a criação do seu filho é da sua responsabilidade. Muitos pais não querem essa função. Eu até vi um podcast e teve uma psicóloga que ela falou assim: gente, eu descobri um novo transtorno. O transtorno é o TPP, transtorno de pais preguiçosos. Então, está tendo muita preguiça dos pais no processo de educar. Então, na primeira oportunidade, já joga para cima da escola, já joga para cima de outra pessoa, né, para resolver o problema. Mas os pais são as primeiras vozes de autoridade na vida de uma criança. Então, olha o poder que você que é mãe, você que é pai, tem aí nas suas mãos, né? O poder de transformar uma vida, que é a vida do seu filho, para melhor ou para pior. O poder de transformar uma geração, porque não quer dizer que o seu filho tem que passar pelas mesmas coisas que você passou. Você tem aí a escolha de interromper esses padrões que vieram ali da sua avó, da sua mãe, né? Os comportamentos que não são saudáveis, você tem essa liberdade de escolha de não passar essa batalha para o seu filho. Você tem esse poder, mas para isso tem que ter uma consciência, né? Então, hoje a gente chama vocês para essa consciência do uso das palavras, porque nós vimos aí o poder que a palavra tem. Em Provérbios diz, né, o poder que a palavra tem. Tem até um experimento do Masaru Emoto, não sei se vocês já viram, o experimento que ele faz com um pote de arroz. Ele usa 3 potes de arroz. Um pote de arroz, ele fala palavras positivas: eu te amo, você é lindo, você é importante, você é maravilhoso. Para o segundo pote de arroz, ele fala palavras negativas: eu te odeio, você é feio, você é chato.
E para o terceiro pote de arroz, ele ignora, finge que não existe. E o interessante é que ele tem ali 3 resultados diferentes. Para o pote de arroz do ódio, né, ali teve um mofo, desenvolveu ali um bolor, e aquele arroz ficou escuro, ficou preto. Para o arroz que foi ignorado, ele também seguiu esse caminho aí do mofo. Mas o arroz que recebeu as palavras positivas, as palavras de amor, esse arroz ficou intacto. Então, olha só, gente, se um arroz teve essa reação, imagina nós, que somos pessoas, né? Ele fez essa experiência também com cristais de água e nós temos 70% do nosso corpo formado por líquidos, por água. Então, qual a conclusão que chegou com esse experimento? Que nós também reagimos às palavras, negativas ou positivas. Então, você que é pai, você que é mãe, você tem autoridade emocional e espiritual na vida do seu filho. Que tipo de palavra você está lançando sobre a vida do seu filho? Pois é. Que tipo de palavra você está lançando na vida do seu filho? Aí vai um desafio para você. Você vai observar as suas palavras antes de corrigir seu filho. Para que você tenha consciência se você está corrigindo o comportamento ou se você está rotulando o seu filho. E aí, à medida em que você tiver consciência de que você corrige o comportamento e não rotula, não permita que outros também rotulem. Ah, mas você ainda é bagunceira demais. Não é não. Ela só não guardou os brinquedos agora, mas vai guardar se me ajuda. Nossa, que desobediente. Não, não é desobediente, não. Ele só tá com um pouquinho de resistência porque não entendeu ainda que é importante cumprir essa orientação e que é importante ouvir as pessoas, né? Quando dá uma orientação, quando dá uma ordem. Ele só não entendeu ainda, mas ele vai entender porque ele é colaborativo, ele é obediente. Abençoe, não amaldiçoe, não rotule. Se nós somos os pais, formos os primeiros a rotular, todo mundo vai rotular. Se nós não rotularmos, vão começar a ficar sem graça. Isso é fresquinho, hein? Não, pra falar, pode falar nada do seu filho. Pode mesmo não. Se não for pra abençoar, então cala a boca, não é? Ou abençoa, ó, quietinho, quietinho, quietinho. Não é verdade, Dani? E com as palavras também nós podemos criar uma nova realidade na nossa casa, Cleide. Porque se você chega ali, o quarto do seu filho está todo bagunçado, você fala, que menino bagunceiro. É errado, porque você está atingindo a identidade do seu filho. Então, qual é a maneira correta de falar? Você chega para o seu filho e fala para ele: esse quarto está muito bagunçado. Não combina com você, que é um menino tão organizado. Olha a Você é diferença. organizado, então agora você fortalece a identidade dele. Você é organizado, você deixa as coisas no lugar. Não combina com você ficar com o quarto bagunçado assim. Então você corrigiu o comportamento e não afetou a identidade, né? Que é muito diferente. Então, é uma estratégia você sempre utilizar esse tipo de frase. Você fala, não combina com você que é tão educado, não combina com você que é tão organizado, não combina com você e por aí vai. Então, a gente precisa utilizar esse arranjo na frase para que ela não afete a identidade, e sim seja uma correção para o comportamento da criança, né? Então, a gente vê que mudança simples na linguagem, ela pode transformar a maneira como que o filho se vê. Nós sabemos que tem a linguagem verbal, que é aquela que utiliza palavras, né? Então, se eu falo, você é um menino organizado, eu estou utilizando a linguagem verbal. Mas eu também tenho a linguagem não verbal, que é aquela que eu utilizo por meio de comportamento, por meio do meu posicionamento, por meio dos trejeitos, né, da face. Então, eu utilizo todos esses tipos de linguagem para me comunicar com meu filho. Tem até uma pesquisa interessante que é do Albert Mehrabian, que ele fala que 93% da comunicação é alcançada quando a gente utiliza a linguagem não verbal. Por exemplo, se eu falo para o meu filho assim, sai desse celular, você está viciado no celular? Olha que frase que acaba com a pessoa, né? Sai desse celular, você está viciado, já afetei a identidade aqui. Então, se eu falo isso para o meu filho sair do celular, mas eu continuo o tempo todo no celular, o que, que vai pesar mais? O que eu falei ou o meu comportamento? O meu posicionamento?
Então, o que ela fala no livro aqui é que nós somos espelhos para os nossos filhos. Então, se eu falo para o meu filho sair do celular, mas eu continuo ali, a minha fala não adiantou nada, porque é o meu comportamento, é o meu exemplo que grita para o meu filho. Porque 93% da minha comunicação mais assertiva é a comunicação não verbal, que é aquela por meio das atitudes, do comportamento, por meio do exemplo. Então, por exemplo, as mães que amamentam, gente, a amamentação é um momento lindo de conexão com o bebê, né? Um momento lindo de olho no olho. Esse momento está sendo perdido porque na hora da amamentação as mães estão escolhendo passar o celular. Então tá mamando ali, ela tá passando o celular. Então, um momento que deveria ser de conexão de mãe e filho, a mãe está se conectando no celular. Ela está trocando esse tempo de conexão agora por uma dopamina barata, onde a mãe se conecta com o celular, mas se desconecta do seu filho. Então, olha que coisa louca, né? E é dessa maneira que o filho se enxerga. Então, a gente pensa que esse bebezinho não está sentindo nada, não tem problema nenhum. Mas esse bebê está desconectado da mãe. Para ele, ele tem necessidade desse olho no olho. Quanto menor a criança, mais ele tem necessidade do olho no olho, porque o olho no olho, ele libera ocitocina, que é o hormônio do amor. Então, olha quantas coisas estão sendo perdidas aí, né, por causa dessa comunicação, por causa dessa linguagem incorreta, dessa maneira incorreta que a gente está escolhendo. E nós somos espelho. Então, a nossa atitude, o nosso posicionamento, as nossas escolhas, elas são espelhos para os nossos filhos. Elas estão direcionando os nossos filhos, né? Então, é dessa maneira aí que o filho vai se enxergar, que ele vai achar que ele é importante ou que ele não é importante, de acordo com a nossa atitude, com a nossa escolha e da maneira que a gente resolve, né? Tratar os nossos filhos, as palavras que a gente escolhe utilizar com eles. Então, gente, é um treinamento mesmo. É ser intencional. Se você tem dificuldade, você está acostumado a utilizar todos esses xingamentos e acha que é normal, que é comum na sua vida, começa a trocar. Faz uma lista de elogios aí do seu filho, né? Quais as características positivas meu filho tem? E começa a treinar. Começa a treinar organizado, bonito, cheiroso, saudável, feliz, alegre, disposto. E por aí vai, habilidoso, criativo. Então, olha quantas palavras lindas a gente tem para colocar nos nossos filhos. E a gente está perdendo tanto tempo aí utilizando palavras negativas que vai impactar negativamente no futuro dos nossos filhos. E a gente não está falando aqui de autoajuda, a gente está falando de neurociência. A gente não está aqui como achômetro, a gente está falando isso embasado em neurociência, embasado em pesquisa do poder da palavra. E principalmente nas nossas experiências. Recentemente, acho que eu até comentei aqui, eu comentei numa palestra de uma mãe que realmente desistiu do filho. O filho tem dificuldades, foi diagnosticado com algumas dificuldades, precisa de uma organização com profissionais específica e precisa de um medicamento. E ela disse que ia tirar dos profissionais, que ele tinha dado uma melhora. Aí agora ela não deu a medicação, ele não está respondendo, né, porque ele não está mais com os profissionais, então ele não está com a medicação, então ele não está respondendo da maneira como seria necessário que ele respondesse aos tratamentos, tivesse tranquilidade, foco e fizesse tudo que fosse importante dentro da escola. Paralelo a isso, ela trabalha o dia todo e o pai é um pai presente em casa, mas de alma ausente, porque ele está sempre no computador. Então essa criança ela está o quê? Abandonada. O resultado desse abandono? Uma rebeldia, uma desobediência constante. E essa mãe simplesmente disse que abandonou, que desistiu, que já não vai tentar mais porque não adianta. Essa mãe desistiu sem tentar. Então, as nossas palavras falam muito, as nossas atitudes falam muito, e as nossas atitudes também rotulam. Você não é importante, você é invisível, você é um erro. Então, fique aí, né, esse alerta, para nós estarmos atentos a isso,
Atentos mesmo, porque uma criança ela pode esquecer muitas coisas da infância, mas ela não vai esquecer, como seus pais a fizeram se sentir. Então, fica aí. Uma grande reflexão para nós. Não desistamos dos nossos filhos, vamos corrigir a rota. Nós somos os adultos, nós sabemos para onde a gente quer levar essas crianças. E fica aí a dica aí. E amanhã não, na próxima live, na semana que vem, na terça-feira, no Instagram da Dani, nós vamos continuar falando sobre esse tema que toca as famílias, que é a autoestima. Você percebe que a autoestima é como você se vê, como você se entende, e a gente vai formando isso nos nossos filhos. Eles não nascem com autoestima e de repente ficam depressivos. Não. Alguma coisa a gente não ativou, a gente não ensinou, a gente não mostrou que eles são brilhantes, poderosos, amados, inteligentes, que eles são espetaculares, a melhor coisa que aconteceu na nossa vida. Eles são colaboradores, eles são espertos, eles são organizados, né? Se não são, não, se não estão, é porque ainda não chegaram à perfeição da organização, da coragem, da ousadia, da disciplina, mas a gente está aqui para ensinar, para ajudar, para empurrar, porque nós somos mães e pais poderosos, nós não desistimos nunca dos nossos filhos. Então, na próxima terça no Instagram da Dani, nós vamos falar como fortalecer a confiança do seu filho. Você tem um filho aí que não se sente confiante o suficiente, não perde essa live, já indica essa live para alguém que precisa ouvir e vem com a gente na próxima terça, 19 horas, no Instagram da Dani. Então, nós vamos mostrar atitudes simples dos pais que constroem coragem emocional nas nossas crianças. Não é isso, Dani? É isso, gente. A infância, ó, passa muito rápido, passa voando. Então, não vamos perder a oportunidade de oferecer o que a gente tem de melhor para os nossos filhos. Nós temos o poder de mudar a vida dos nossos filhos para melhor ou para pior. Então, o que que você escolhe? O que que você escolhe oferecer para o seu filho? Então, vem com a gente aprender mais, se capacitar, né? Porque aqui tem conhecimento sobre criação de filhos. Um beijo para você, até na terça-feira que vem, 19 horas, no Instagram da Cleide. Gente, se você não segue Cleide ainda, ó, aproveita para seguir. E o meu Instagram também, Dani Educar. Então, aproveita aí para seguir a gente, porque nós temos muitos conteúdos aí sobre criação de filhos, tá? Um beijo para você e até mais. Beijo até terça. Obrigada, Beijo pro amiga. Tony, meu tio que entrou aí na live. Um beijo.